momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. A paz do Senhor Jesus, para você que está comigo nesse propósito de oração, 365 dias de oração até o altar. Hoje é o nosso dia 150. Estamos já praticamente na metade da caminhada. O tema da nossa intercessão hoje é: respeite os limites e o tempo de Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos orar de acordo com a palavra do Senhor que está apregoada lá no livro de Salmos 27, versículo 14. E diz assim, a palavra de Jeová: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus que já nos deu a vitória. Então vamos buscar do Senhor essa característica para que ela permaneça e esteja não apenas em nós, mas também naqueles que são alvo das nossas orações. Porque é necessário esperar no Senhor. Continuar esperando em Deus e não apenas aguardar pelo tempo do mover de Deus, mas também respeitar os limites dele. E respeitar o limite de Deus é também não se precipitar, não querer fazer a sua própria justiça, não querer seguir segundo o seu próprio entendimento. A palavra do Senhor nos ensina para que a gente não siga segundo o nosso próprio entendimento. Nós fomos chamados para seguirmos segundo o entendimento de Deus. E quando há o desvio daquilo que o Senhor nos tem proposto, não há garantia de vitória. Porque aqueles que esperam em Deus têm a sua vitória proveniente do próprio Deus. Então, vamos orar ao Senhor para que, conforme está escrito na palavra dele, haja em nós e naqueles que são alvo das nossas orações, dia após dia, a capacidade de se animar, se fortalecer em nossos corações em Cristo e continuar esperando no Senhor. Continuar na vontade, no centro da vontade dele. Não extrapolar os limites do Senhor. Sejam limites morais ou espirituais. Haja em mim e em você e naqueles que são alvo das nossas orações a capacidade de discernir o tempo do Senhor. Assim como os filhos de Issacar, discernir os modos e os tempos de Deus. Muitas vezes o Senhor nos dá uma revelação limitada no determinado momento, porque é aquilo que nós devemos saber para aquelas circunstâncias. E mais à frente pode ser que ele revele. Isso também tem a ver com o limite de Deus, porque Deus ele trabalha com ordem e com decência. E para nós que andamos com Cristo, ou que almejamos tê-lo eternamente em nossas vidas e em nossos viver, é de fundamental importância buscar compreender, discernir a voz do Senhor. Ele diz que aqueles que são deles ouvem a voz dele e o obedecem. Então, cresçamos em aprender mais do nosso Deus. Certamente que seguiremos conhecendo em parte
mesmo quando formos recolhidos da face da terra. Mas haverá um dia em que o conheceremos totalmente, assim como nós somos conhecidos por ele. Essa é uma garantia que nos foi dada através das palavras do apóstolo por meio do Espírito Santo de Deus. Jó disse que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora os olhos dele viam o próprio Deus. E por isso ele se arrependia de tudo que ele havia dito e se sentava no pó e na cinza, arrependido. Que nós possamos ver Deus nas nossas circunstâncias, no nosso caminhar. Haja em nós a capacidade, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para enxergá-lo em todas as circunstâncias, enxergar a mão do Senhor, entender dentro das nossas possibilidades, ou quiçá das possibilidades que o próprio Deus nos tem dado, entender o trabalhar dele em nossas vidas. E assim possamos nos calarmos, sem murmuração, sem mágoas, sem sentimentos que não provêm do reino, apenas sabedoria, um coração rendido ao Senhor, a espírito totalmente devotado ao Deus Todo-Poderoso, que por nós, por mim e por você, tudo executa. Vamos orar? É momento de falar com Deus. Ligue seu coração ao trono da graça do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso amado, eterno, que Rei da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nesse momento, meu Pai, eu entro na sua presença. Meu Pai, eu entro na sala do trono, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Santificado seja o teu nome, Deus vivo. Deus maravilhoso, não há nenhum outro além de ti. Existe pau, pedra, gesso e tantos outros materiais moldados em forma humana, em formas estranhas, perante as quais nações, indivíduos se dobram e adoram. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não pode cheirar, boca, mas não pode falar. Tem braços, pernas. Alguns têm o corpo todo formado, mas ficam imóveis e inertes. Senhor, nós clamamos a Ti, que criou todas as coisas e até mesmo os materiais pelos quais essas pessoas criam os seus próprios deuses para si, para agradar seus próprios ventres, adorando a si mesmo, segundo a vontade deles. Nós nos importamos em fazer a sua vontade, Senhor, e por isso estamos aqui. Porque tudo que temos e que queremos ter vem do Senhor. Porque até o desejo dos nossos corações provém do seu trono. Seja servido de atender a nossa oração, fortalecer o nosso espírito. E antes de prosseguir em pedir acerca do tema da intercessão de hoje, Jeová, Leão da tribo de Davi, eu te peço, na verdade eu te agradeço, eu te dou graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, te dou graças por tudo o mais que o Senhor irá fazer. O Senhor é santo, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor conhece os desejos do nosso coração, nosso sentar e levantar. O Senhor entende bem, conhece os nossos ais. Deus maravilhoso, permita-nos, Senhor, sair nesse momento da Tua presença em paz, não apenas em paz, mas também em segurança, convictos de que o Senhor por nós tudo executou. Permita-nos ver a vitória no tempo oportuno do Senhor. Aleluia. Pai, nós te pedimos para que aqueles que são alvo das nossas orações sejam pessoas sóbrias, que respeitam o limite do Senhor. Também nós, ó Deus, para que possamos permanecer em experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, para que possamos experimentar
dia após dia, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus maravilhoso, eu oro por cada uma dessas pessoas que oram comigo, por cada uma dessas pessoas que são alvo das nossas orações e que, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, será conosco um só corpo, vivendo em um só espírito, em um só propósito. Aleluia. Senhor, existem aqueles que deveriam de coração nos desejar o bem, nos abençoar, mas retêm as bênçãos. Há muitos que retêm a palavra da bênção e da vitória, porque não querem nos ver prosperar. Meu Deus, então, se essa pessoa que ora comigo nesse momento ainda não foi abençoada hoje, eu a abençoo no nome de Jesus Cristo. Eu a abençoo com a bênção da salvação que provém do Senhor, a bênção da cura, da libertação que provém do Senhor, a bênção da prosperidade, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Assim também eu declaro essa bênção sobre a minha vida, sobre as nossas casas, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para abençoar. Senhor, dá-nos, Senhor, corações retos, dá-nos, Senhor, espíritos inabaláveis. Assim seja conosco, que oramos nesse momento, unindo a nossa fé, fazendo a oração da concordância, assim seja também com aqueles que são alvo das nossas orações e que, segundo a sua vontade, serão conosco um só corpo, vivendo uma só carne e um só espírito. Espírito Santo de Deus, que por nós tudo executa, intercede por nós, continua a interceder. Jesus amado, concorda com a nossa oração, Jesus querido, e nos dá a vitória. Certos de que fomos ouvidos nessa oração, nós te agradecemos. Obrigada por mais essa bênção, meu Deus. Dá-nos, Senhor, a paciência para esperar em Ti e a alegria de ver o Seu agir. Aleluia. Assim também te agradecemos. Obrigada, meu Pai. Te glorificamos, santificamos Teu santo nome e te adoramos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.